São 10 horas e 26 minutos. O professor Dionísio separou essa belíssima, sinfonia, professor? A única coisa que eu entendi é que é australiana. Querido Rodolfo. Bom dia. Bom dia, Maíra. Bom dia. Hoje é o Trio Iraquitã aqui que vai fazer o programa, né? Olha aí, professor, um pouquinho mais, ó. Lindo. Voz, professor Dionísio da Silva, dá vontade de nem ficar falando aqui, pô. É verdade, dá vontade de não ficar falando, ficar ouvindo essa mulher. Fez 30 anos antes de ontem, essa semana, enfim. É uma soprano australiana de uma voz maravilhosa, né? E ela está na onda dessas cantoras internacionais que estão com ponto forte do repertório, tem como pontos fortes no repertório as músicas sacras, não é? Essa Mirúcia, o nome dela é Mirúcia Lowerski. Olha, maravilhosa. A Sarah Brightman também gravou essa canção. É uma canção bonita, achei muito apropriada para hoje, Rodolfo, porque a tradução a Quinta-feira Santa é o dia da instituição da Eucaristia, com a última ceia. Uhum. E a Eucaristia é chamada de Panis Angélicos, que é pão dos anjos. O que ela está cantando em português é assim, Panis Angélicos, o pão dos anjos, fit panis hominum, torna-se pão dos homens, dat panis telicus figuris terminum, e o pão dos céus acaba com os velhos símbolos. Depois ela terminou de cantar isso que eu disse agora ela vai cantar O Res Mirabilis. Agora, professor, hoje, o dia de hoje representa, hoje é Quinta-feira Santa, representa o que você disse, a Eucaristia, né? Isso. A Eucaristia, ela segundo, obviamente, a Igreja Católica, ela é um dia, uma celebração em homenagem à ressurreição de Cristo, não é isso? Na Eucaristia, a morte e a ressurreição. Ela veio lá do grego, porque é preciso relembrar o seguinte, Rodolfo, que o cristianismo dos primeiros séculos, ele está repleto de palavras do grego, do hebraico e do latim, mas quando se tornou religião oficial do Império Romano a partir do século IV, esta instituição da Eucaristia na última ceia, Eucaristia em grego quer dizer ação de graças, agradecimento, né? E Eucaristos quer dizer agradecido, é do verbo charizomai, que quer dizer agradecer, agradar. Então está cheio de... o cristianismo está cheio de palavras do grego e do latim, que eram as duas das muitas línguas faladas na Palestina naquele período. Era uma região bilíngue, né? Eles usavam o grego para o comércio, o hebraico no templo, o aramaico no dia a dia, e como os romanos impunham o latim, tinham que entender também latim. Então, os evangelhos foram escritos originalmente em grego, depois traduzidos para o latim, e a maior parte das nossas traduções veio do latim. Essa segunda estrofe que eu ia te dizendo, ela diz, coisa admirável, o Senhor enviou pão ao pobre e humilde servidor. Esta vinculação da igreja com os pobres nos primeiros séculos. Mas a partir do quarto século, do século IV, ela fica essa religião oficial, e por isso eu trouxe essa pauta de hoje, que começa a alterar, inclusive, as coisas que diz. Por exemplo, por que hoje é Quinta-feira Santa? É santa para quem? Não é? É verdade. E agora, você diz a Semana Santa, perdão, Rodolfo, você diz a Semana Santa,
Mas segunda-feira você não diz segunda-feira santa, nem terça-feira santa. É verdade. Quinta e sexta, né? É só quinta-feira santa, é verdade. E sexta, né? E sexta, é verdade. Sexta da Paixão, Sexta né? da Paixão e é o Isso. feriado da Semana Santa. Agora, de onde vem semana? Você hoje separou pra gente um significado, Isso. uma pauta muito relacionada com a Semana Santa, né? Esse feriadão aí que tá pegando todo mundo, muita gente já não trabalhando a partir de hoje. De onde vem semana? Também vem do latim, como você estava falando? Vem também do latim, Rodolfo. Veio de um adjetivo que se chama septimanus, qualquer coisa que tenha 7 coisas. Então, septimanus. Esse septimanus virou feminino, ficou septimana, que inclusive é marca de um bom vinho, para lembrar que hoje o vinho pode ser lembrado hoje como uma bebida profana e bebida sagrada, porque Jesus, quando faz a última ceia, faz como pão e vinho, né? Uhum. E aí a semana que tinha uma outra nomenclatura, os dias da semana tinham outra nomenclatura, tiveram também a influência cristã e ela passou a ser contada. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo, não é? Que é um nome religioso, né? Dies Dominicae, dias do Senhor. E esse Senhor é Deus para os católicos, para os cristãos. É melhor falar em cristãos, Rodolfo, porque veja você, isso eu acho que é o bom, os nossos ouvintes esperam isso do nosso programa. Uma obscura seita lá do interior de uma das províncias, das menores províncias do Império Romano, que era a Palestina, mas muito conturbada por guerras religiosas, por movimentos apocalípticos, insurrecionais, por vindas de Messias e não sei o quê. Essa religião obscura fica assim 3 séculos sendo perseguida, porque ela é incômoda para os poderes constituídos. A partir do século IV muda tudo e ela toma conta do mundo. Hoje, como é que você imagina a língua portuguesa e a civilização ocidental sem o cristianismo? Não tem mais, né? Tanto é que a gente está aqui falando de Semana Santa, mesmo sendo algo ligado, né, aos cristãos, a sociedade inteira, né, adere, a sociedade inteira acaba se envolvendo porque passou a ser um feriado nacional, né? Exatamente. Aquilo que eu te dizia há pouco, que as línguas que influenciaram os primeiros séculos, o nascimento do cristianismo nos primeiros séculos, foram o grego, o latim, o hebraico e o aramaico. O aramaico está uma língua extinta, praticamente extinta, tem 300 ou 400 falantes hoje no mundo de aramaico, e ficaram essas. No domingo vai ser o quê? Domingo de Páscoa, que é uma palavra hebraica, que Páscoa veio do Pesach, que quer dizer passagem, recorrendo lá ao Antigo Testamento. Os romanos, Rodolfo, contavam o tempo diferente. Eles diziam, bom, a semana se divide assim, ela tem a nona, não é? As nonas, eles falavam as nonas, que era o 9º dia antes dos idos. Os idos caíam no dia 15 ou no dia 13, conforme o mês. Ou seja, 9 dias antes era a nona. Isso. 9 dias contados antes do dia 15 ou do dia 13 do mês era a nona. Não tinha muita importância todos os dias. Importante era o primeiro, que era as calende. O primeiro dia chama-se, o primeiro dia de cada mês chama-se calende, de onde veio o calendário, porque veio da palavra calare, que é convocar. Então, você convocava para quê? Para pagar os impostos, pagar todas as contas, compreendeu? Cara, impressionante. Você estava falando sobre a nona, né? Gente, era muito confuso o calendário romano. Ainda bem que a gente ficou com esse calendário nosso atual, com a semana, ou seja, 7 dias, começando a semana no domingo, né? Depois vendo a segunda-feira, etc. Porque Deus me livre. Agora, era muito complicado, né? Por falar em calendário, né? No nosso calendário, você juntando as semanas, você forma um mês. De onde veio mês? A palavra também veio do latim? Também veio do latim, mas com uma raiz indo-europeia, provavelmente da Europa do Norte, onde o Império Romano chegava, e eles transformaram em mensis, que deu medire também, ligado a mensus, que tem a função de medir e de contar, né?
ele está presente, por exemplo, em menstruação, porque se conta o calendário, depois de 4 luas, a mulher menstrua, depois da primeira vez que menstruou, volta a menstruar depois de 4 luas, mais ou menos, para aquelas que têm um ciclo bem regular. O mês foi feito como medida a partir da lua. Os antigos calendários são mais, assim, lunáticos no bom sentido, não enlouquecedor, né? Não enlouquecido, mas são lunares, não é? Porque eles usam mais a lua para contar o tempo, né? 4 luas dá um mês, é mais ou menos isso. É isso. Agora, por falar nisso, Sol e Lua também são outros significados para a gente poder falar no dia de hoje, né? Exatamente. E com essa força do cristianismo que rompeu com esse gesto, com essa estratégia fantástica do Império Romano, né? Quando Constantino torna a religião cristã oficial do Império Romano, na verdade ele não torna oficial, a gente diz por força de expressão. Quem torna oficial mesmo é o Teodósio. O Teodósio é sucessor de Constantino. Ele começa a observar que os cristãos são só 10%, mas eles estão em todas as metrópoles do Império, onde o Império tem muitos inimigos. E então, se ele se aliar com os cristãos, ele vai ter um exército de 10% de pessoas trabalhando nos bastidores, em outros terrenos que não o militar, e vai ajudar. Foi um gesto estratégico, né? Vai ajudar na expansão e na consolidação. Na consolidação e expansão do Império. Então ele vai a Milão, onde está Santo Ambrósio. Naquele tempo não é o Papa que tem a maior autoridade, são os bispos, tanto que o Papa se chama o Bispo de Roma. Ele fala com Santo Ambrósio, pede perdão para um massacre que ele fez lá, se ajoelha diante de Santo Ambrósio. Imagina um imperador do maior império do mundo se ajoelhar diante de um bispo. Aquilo foi combinado nos bastidores, foi um teatro, e para dizer que ele estava aceitando a religião cristã. Na verdade, ele estava usando para impor o poder do império, como de fato usou, né? Agora, é engraçado que eu não tinha me tocado que solene, por exemplo, solenidade, que isso vinha também de sol. Porque do étimo sol, né? Isso, sol e solenidade vem do étimo de sol, que em latim é solis, e que denominava um dos principais deuses do panteão romano, Solis Invictus, que é o sol invencível, porque ele volta sempre, vem à noite, mas ele no outro dia está ali. E, inclusive, o Natal é deslocado para o dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, foi deslocado porque naquele dia se fazia a festa do equinócio do Solis Invictus, do Deus Sol. Então o Sol e a Lua são derrubados como deuses e eles são substituídos, não é? Então Jesus Cristo passa a ter os mesmos lugares de honra do Sol, e as solenidades não são mais para o Sol, mas são solenidades para os deuses e para os santos, para o Deus e para os santos cristãos. Mas por que uma pessoa lunática se tornou uma pessoa doida? Vem de lua, né? Lunático vem de lua, mas por que se tornou uma pessoa doida? Porque vive no mundo da lua? Vive no mundo da lua também, né? Pegou esse sentido. Mas originalmente não era esse. Originalmente era o seguinte: desde eras muito remotas, se percebia que a lua tinha uma grande influência. Quando cortava uma madeira, por exemplo, dependendo da lua que você corta, ela dura mais ou menos, demora mais ou demora menos para deteriorar-se. As plantações também obedecem, são mais favoráveis nesta ou naquela lua, a pesca também. Enfim, eles viram que a lua influencia nas marés. Então, eles viram que a lua tinha uma grande influência no ser humano também. Quando essa influência é desordenada, o sujeito está lunático. Está com a influência da lua desequilibrada, ficou doido, né? Mais ou menos. Tem um monte aqui na redação. Tem um monte aqui na redação. Tem um, inclusive, que era para estar no microfone essa hora aqui. Tem um que já viajando. Está aqui, viu, Rodolfo? Ele já está aqui. Aproveitar que ele não está presente, a gente pode zoar. Seguinte, e ano e dia? A gente falou de semana, de mês.
Agora, dia, né, que compõe uma semana, e também ano, que é composto pelos 12 meses. Isso. Você está ordenando a minha pauta louca e doida, né, Lobo? Não, mas a minha única função aqui, já que eu sou um leigo e fico aprendendo, é tentar dar uma ordenada, entendeu? Ficar guiando a conversa aqui. O resto, minha participação é só de aprendiz. Ontem, depois que o Everton me perguntou, fiquei pensando assim, para mim as coisas são tão óbvias, depois de 7 anos de seminário, tantas coisas que foram ditas tantas vezes, que às vezes eu faço esse pecado, né? Vou falando daí, o próprio Beixar diz, não, para aí, vamos voltar para organizar a casa. Isso, vamos organizar a casa. Então, vou seguir a sua orientação, vamos organizar a casa. Deu o século, que era 100 anos, deu o milênio, que são 10 séculos, e daí deu a semana, que são 7 dias, e com esse registro que já fizemos em outras oportunidades, a única língua do mundo que não homenageia os astros nos dias da semana é a portuguesa, não é? Já explicamos por quê. Nas outras línguas, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, não são chamadas assim, não é? Então, lunes, miércoles, né? Isso, Monday, Tuesday, e no espanhol, tal, que você falou aí, exceto o alemão, a sua raça, né? Se diz assim, quarta-feira, meio da semana. É bem direto. O alemão. sem frescura. Tem 7 dias, então quarta-feira não é quarta-feira, é o meio da semana. Tem 3 antes e 3 depois, né? Mas aí, os dias, perdão, eu acabei te interrompendo, a questão do dia, veio de onde? Então, daí o dia começou a ser contado primeiro como mais ou menos 12 horas, era do nascer do sol ao poente. E depois e a noite era uma outra coisa, era a parte escura, e não se dizia o dia, se dizia na noite e tal, né? Depois é que quando começam a organizar-se os primeiros calendários, então se entende o dia como conjunto do dia e da noite. Esse dia e noite vai dar mais ou menos, o conjunto dia e noite vai resultar mais ou menos num dia, e mais ou menos 30 dias, né? Porque de vez em quando tinha que ajustar os meses, fevereiro ainda continua até hoje com 28 e às vezes com 29 dias, então esse conjunto de dias vai fazer o mês. E esse conjunto de 12 meses, que os romanos tinham só 10 meses, começava em março, o ano, tanto que o próprio étimo das palavras atesta isso, você diz setembro, que é do número 7, era o 7º mês, né? Outubro era o 8º mês, novembro o 9º, dezembro era o 10º mês. Então, quando eles colocam janeiro e fevereiro para completar os 12 meses, isso vai dar o ano, que é anos, em latim, quer dizer círculo. É o tempo que a Terra leva para fazer esse círculo, essa viagem circular ao redor do Sol. Por isso que se chama anos, porque é círculo. Anos com 2 N's, naturalmente, senão é o outro círculo, né? Que também tem o mesmo significado, mas que também não é por causa de dar uma volta, né, para a gente completar o ano. Agora, é engraçado que essa questão do dia, por exemplo, a gente fala assim, agora, nesse momento que está aqui conversando na rádio, está de dia. Isso. E como você disse, tem a parte da noite. Mas juntando o dia e a noite, fica um dia, né? Acabou ficando dessa forma, né? E às vezes até as pessoas, quando usam a palavra, muitas vezes pode dar um duplo sentido, né? É verdade. E o latim usava dias, de onde deu dia, ele tinha os 2 gêneros. Ele podia ser dito como feminino ou como masculino, raramente como neutro. E no português ficou masculino, né? O dia tal. Né? Ficou masculino. O latim vulgar consagrou dias como masculino, passou a dizer dia, e porque o genitivo é mais difícil de pronunciar, dias é o nominativo, dia é o genitivo, em vez de dizer dia, começaram a dizer dia. Mas, querido Rodolfo, eu aproveito para dar uma cutucadinha aqui num certo banco que diz banco 24 horas, mas às 22 fecha, né? É verdade. Banco 24 horas só se for na internet, porque também não é. Que às vezes também não é. Também não é. Você não fica dá limitado, né?
Isso, não dá de fazer certas operações. É verdade. Outro Tinha banco que falava que tinha 30, né? 30. 30, 24, aí compridaram o dia 30, né? É verdade. Professor, Maíra, alguma pergunta? Eu queria fazer depois, se o Rodolfo permitir. Claro que permite.